Oi, eu sou a Lia Carminati, eu sou agente imobiliária, mas acima de tudo eu sou filha de Deus. Amada, cuidada e tenho entendido que quando a gente é chamado por Deus, tudo que a gente faz passa a ser parte do propósito. Então, sim, o que eu faço? Eu sou agente imobiliária, mas em tudo vocês verão que o meu propósito é não só ajudar você a comprar a sua casa, mas vai muito além disso, porque eu entendi algo, que Deus se importa muito com casas, sabia? É verdade. É por isso que isso me intrigou, entender que a Bíblia inteira vai falar sobre casas. Então eu fui buscar e entender um pouco sobre isso. E vem comigo, se você quer saber mais. Você sabe qual é de verdade o verdadeiro significado da casa própria? Pois é, você já parou para pensar por que praticamente todo ser humano sonha em ter uma casa própria? Independentemente do país que ele mora, da cultura ou da condição financeira que existe entre um e outro, todos nós temos um desejo dentro, um desejo muito profundo de ter um lugar para chamar de lar. E é isso que me intrigou. E eu comecei a entender que isso é uma questão muito além do natural. E aí eu quero começar dizendo que esse vídeo aqui talvez seja uma surpresa para você. Porque que eu, ao invés de estar falando da compra da casa, vou estar falando desse aspecto, né? Como assim, uma corretora de imóveis que trabalha com muito investimento, aqui vai falar de um aspecto que talvez não tenha nada a ver na sua ideia com a compra da sua casa. Pois é, mas quando eu começo a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, eu começo a perceber que a casa está desde o começo até o fim da palavra de Deus. Foi assim, estudando sobre como que esse Deus fala tanto de casa, que eu percebi algo que mudou completamente a maneira de eu enxergar o mercado imobiliário e também a minha profissão. Porque, na verdade, o primeiro projeto de Deus foi construir uma casa para Ele mesmo. Uau! Não é interessante isso? E olha só, a gente chega no final da Bíblia, da palavra, e lá está mais uma vez a Bíblia falando sobre a casa, sobre um lar, um novo lar, onde Deus habitará com o seu povo. Então, talvez o desejo que existe dentro de cada coração humano não seja simplesmente algo que começa e termina em nós, natural, mas é algo que já começou no próprio Criador, no próprio Deus. E hoje eu quero mostrar para você por que eu acredito muito nisso. E no final deste vídeo eu vou explicar por que isso mudou completamente a forma como eu vejo hoje a compra da casa própria. E como a fé e a preparação são partes do que eu encaro como propósito na minha vida. Quando abrimos em Gênesis, nós começamos a perceber que Deus, quando Ele cria o universo, tá? Quando a primeira palavra que Ele usa na Bíblia é Bereshit, essa primeira letra que é o beta, o bi, Ele já traz uma conexão com casa. Mas eu quero convidar você aqui a olhar por um outro ângulo, um ângulo um pouquinho mais profundo, que antes de Deus criar o homem, Ele já preparou todo o ambiente. Ele separa a luz, organiza as águas, faz surgir da terra a planta, produz alimento, cria árvores, cria animais e faz com que tudo esteja pronto. E só então o homem entra na história. E por que será? Bem, porque Deus nunca coloca uma pessoa antes de preparar. Isso revela algo muito importante sobre quem é Deus. Ele é um Deus que prepara os ambientes. O Éden não era apenas um jardim bonito, era o primeiro lar da humanidade. E isso me fez pensar em algo tão interessante. Nenhum pai responsável coloca um bebê em um quarto que ainda não existe ou que não foi preparado. Ele primeiro prepara tudo.
e depois recebe o filho. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele preparou a casa antes de apresentar o homem. Mas tem algo muito mais profundo do que isso. O homem também é uma casa. Depois que Deus prepara o jardim, ele forma Adão do pó da terra, mas Adão não estava vivo até que o próprio Deus soprou nas suas narinas a vida, ou seja, ele mesmo. Deus preparou uma casa para o homem, mas depois ele transformou o homem na sua própria habitação. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária saber que Deus me fez uma agente imobiliária para entender que esse valor humano de habitação vai muito além do que a gente pode imaginar. A história da Bíblia apresenta uma história da habitação, porque Deus, ele quer habitar com o homem. Por isso, mais tarde, a gente vê também o tabernáculo. Depois, a gente vê o templo. Depois, a gente tem a promessa, que é Jesus, o Emanuel, Deus conosco, porque ele veio para aqui através da limpeza e purificação do pecado pelo sacrifício da cruz. Todos nós pudéssemos, pela graça, ser habitação de Deus, passar a receber o Espírito Santo que pode habitar em nós. Uau! Nós somos casa. E no final da Bíblia, nós vemos que Deus vai habitar eternamente com o seu povo. Consegue perceber que a Bíblia inteira é uma história de Deus restaurando e preparando uma habitação? Então, quando eu comecei a perceber isso, uma pergunta surgiu no meu coração. Deus valoriza tanto a habitação, por que é que às vezes nós tratamos a casa apenas como algo tão impossível? Olha, a Bíblia, ela vai falar de várias situações onde Abraão recebe uma promessa de uma terra. Isaac vive nessa terra. Jacó herda a promessa sobre a terra. Israel caminha anos rumo a essa terra. Josué conduz o povo para entrar na terra. Davi estabelece Jerusalém. E Apocalipse termina em uma cidade preparada por Deus. A Bíblia começa em um jardim, termina em uma cidade. Uau, uma cidade preparada por Deus. Que Deus maravilhoso é esse? Ele prepara lugares para que os seus filhos possam habitar. Mas existe ainda um detalhe que muitas vezes nós esquecemos. Deus prepara o lugar, mas também prepara as pessoas. Nós, filhos de Deus, temos promessas. Você aí que entende do que eu estou falando, de que você é um filho, você tem promessa, e esse lugar de promessa inclui casa, terra, lugar. Uau! Por que você não viveu essa promessa ainda? Por que você não alcançou essa promessa ainda? Sabe por quê? Porque antes de entregar Canaã, ele preparou Israel. Antes de entregar o Éden, ele preparou Adão. Antes de entregar a promessa a Abraão, primeiro ele trabalhou no coração de Abraão. Talvez você ainda não viva na promessa porque algumas coisas ainda precisam ser preparadas para que você esteja pronto. Essa preparação nunca é perda de tempo, gente. Ela faz parte da promessa. Aliás, eu estou aqui falando, né? Mas se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa um like, se inscreve no canal, mostra esse canal para alguém que você acha que vai interessar. Uma pessoa que quer viver as promessas, que quer saber mais de Deus, mas também se interessa pelo mercado imobiliário, tá? Porque nada está separado. Na minha vida eu entendi que tudo está conectado. Aqui nesse canal nós vamos falar sobre mercado imobiliário, sobre patrimônio, mas também nunca separado dos princípios bíblicos, para que você possa tomar decisões corretas para transformar a sua vida e a da sua família. O meu objetivo aqui não é que você apenas compre uma casa
e muito menos que seja comigo exatamente. Será um prazer se for comigo, com o meu time. Mas o mais importante para mim é o que está por trás desse imóvel. É uma família, uma pessoa que está construindo um legado com base nos princípios certos. Agora vamos continuar. Por que então o ser humano sonha tanto com a casa própria? Bem, depois de eu entender tudo isso que já falamos, ficou muito claro para mim que o desejo de uma casa não é apenas financeiro. Ele toca algo muito mais profundo na alma. Primeiro, segurança. A casa é um lugar onde nós podemos descansar. A casa é o lugar onde nós podemos recuperar as nossas forças, onde criamos a estabilidade para termos uma família. Depois, outra coisa importante é o pertencimento, outra necessidade humana. Todos nós precisamos pertencer a um lugar onde nós somos conhecidos, reconhecidos e amados. É parte da nossa essência. A casa é justamente esse lugar que vai guardar histórias. Ela guarda não só histórias, fotografias, cheiros, conversas, aniversários, lágrimas, vitórias, tristezas, mas um tempo ela deixa de ser apenas um imóvel e ela passa a ser um lar. E aí é nesse ambiente que existe a família. E é dentro da casa que é possível nós ensinarmos os valores. É onde os nossos filhos são criados, é onde eles observam as nossas vidas como pais. E assim tudo começa dentro de uma casa. É onde os relacionamentos são fortalecidos ou não. É onde existe algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos meses. Aliás, Ele tem me convocado para um lugar chamado hospitalidade. A Bíblia mostra inúmeras vezes que Deus, usando casas, Ele manifestou o seu reino. É através das nossas casas que o reino pode se manifestar na terra. Casa onde pessoas são acolhidas, casa onde pessoas convivem juntas, oram juntas, amam juntas, onde as pessoas podem ser também transformadas. Talvez Deus queira te dar uma casa, mas não apenas para você morar ou para satisfazer algo tão necessário que Ele mesmo colocou dentro de você, mas também para que se torne um lugar de descanso, de transformação, de cura, um lugar, uma casa que pode servir muito além daqueles que moram nela. Essa palavra está falando muito comigo. A casa nunca pode ocupar um lugar de ídolo, um lugar de Deus. A casa ou qualquer bênção material, ela é sim uma bênção, mas o fundamento da nossa vida não pode estar baseado em bênçãos, mas sim na nossa real identidade. Uma casa bonita não salva um casamento. Uma casa maior não produz automaticamente uma família saudável. Um endereço de prestígio não substitui a paz. Existe uma diferença enorme entre sonhar com uma casa e fazer dessa casa um ídolo. Nosso fundamento precisa ser Cristo. Ele tem que ser o fundamento da nossa casa, porque a casa não pode ser o centro da nossa vida. Por isso, o mais importante do que perguntar qual casa eu quero comprar, talvez devesse ser: que tipo de vida eu quero construir dentro da minha casa? Bem, agora eu quero compartilhar algo muito pessoal com vocês. Recentemente eu contei um pouco aqui no canal, no meu Instagram, um pouco de como foi o testemunho da compra da nossa casa, aqui onde eu estou gravando esse vídeo. Foi algo que realmente eu declaro que foi um presente de Deus e só por Ele. Mas existe um detalhe que talvez muitas pessoas não saibam. Quando a oportunidade apareceu, nós estávamos preparados. Nós, eu e Lourenço, tínhamos o nosso crédito organizado. Nós tínhamos a documentação pronta. Nós já estávamos entendendo tudo sobre financiamento. Sabíamos qual era a capacidade que tínhamos para comprar. E isso me ensinou uma lição muito importante. A Bíblia, promessa e preparação caminham juntas. Noé recebeu uma promessa, mas ele precisou construir uma arca. Neemias recebeu uma promessa, mas precisou reconstruir
muros. A fé nunca foi passividade, gente. A fé sempre foi produzir movimento. Muitas pessoas dizem, se Deus quiser, um dia eu compro a minha casa. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta. E se a oportunidade aparecesse amanhã, você estaria preparado? Talvez o maior milagre que Deus queira fazer na sua vida hoje seja te preparar para reconhecer a porta quando ela se abrir. Por isso mesmo, hoje eu queria deixar uma reflexão muito simples para você. Talvez o sonho da casa própria seja muito maior do que ter um patrimônio, muito maior do que o investimento, muito maior do que a valorização. Talvez esse desejo exista porque fomos criados por um Deus que prepara lugares, um Deus que constrói, um Deus que habita, um Deus que deseja habitar conosco, um Deus que deu promessa. E existe uma promessa para você da sua casa própria. A Bíblia começa com Deus preparando o seu jardim, termina com Deus preparando uma cidade. E entre Gênesis e Apocalipse existe uma grande história, a história de um pai preparando uma casa para os seus filhos. Se você carrega esse sonho no seu coração, não desista dele. Ele é uma promessa. Ore, tenha fé, mas também se prepare. E foi exatamente por isso, por acreditar que eu tenho um propósito e no que eu faço para o nosso Deus, servindo no que eu puder para contribuir com o meu irmão, com a minha comunidade. Nós da Believe in Realty decidimos realizar um evento totalmente gratuito para quem sonha em comprar a primeira casa aqui nos Estados Unidos. Nesse evento nós vamos falar sobre crédito e outra coisa muito importante, taxes. Também vamos falar sobre alguns programas que todo mundo está falando por aí, sobre esses programas com auxílio do governo. Mas são dois os pilares mais importantes que nós vamos bater fortemente nesse dia, crédito e income tax. Porque são esses dois pilares que você precisa fortalecer para estar pronto para viver essa promessa. Porque a fé e a preparação devem caminhar juntas. E se você quiser participar, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você pode participar presencialmente ou online. Presencialmente vai ter um limite, tá? Então você tem que dizer lá se vai ser presencial e se não der para estar presencial, não tem problema. Você pode acompanhar tudo online. E agora eu quero saber se você aí, você vai estar presente, se você vai dar esse passo em direção ao sonho da casa própria. O que representa para você conquistar a sua casa? Representa segurança? Família? Um novo começo? O que representa para você? Escreve aqui nos comentários, porque eu faço questão de ler a sua história. Se esse vídeo falou o seu coração, compartilhe com alguém que também sonha em construir um lar nesse país. E não se esqueça de se inscrever no canal. Cada 15 dias nós conversamos aqui com você sobre vários assuntos, inclusive fé, patrimônio, mercado imobiliário e propósito. Que Deus te abençoe e que eu possa te encontrar no dia 11 de agosto para falar sobre a sua casa própria.